Olá, minha gente, tudo bem? Sou o Robson Pinheiro, uma vez mais com vocês aqui no nosso programa Nos Bastidores do Encontro Mundial. É um programa que está sendo exibido na Web TV Robson Pinheiro e o nosso objetivo é trazer para você, em primeira mão, tanto o que ocorreu no nosso Encontro 2017, quanto as novidades do Encontro Mundial dos Guardiões em 2018. E agora, neste programa, nos bastidores do Encontro Mundial, eu estou aqui com Leonardo Muller, que é o editor da Casa dos Espíritos, editor dos livros Por Mim Psicografados, que vem nos visitar aqui e trazer para vocês algumas informações. Tudo bom, Leonardo? Tudo bem, tudo jóia. Obrigado pelo convite. Pois Coisa é. inusitada, no fim das contas, eu, editor, ser entrevistado por você, eu estou achando ótimo. Pois é, invertemos a posição agora, né? Porque geralmente é o contrário que ocorre, né? E a gente vai falando aqui, descontraindo com vocês, e eu queria iniciar aqui perguntando ao Léo sobre a experiência dele, né? Ele que participou ativamente do Encontro Mundial 2017, né? O Léo fez a condução das vibrações, dos campos de força, da limpeza energética no Encontro Mundial, né? Que foi solicitada pelos guardiões, né? E como foi essa experiência, Leonardo, de conduzir essa limpeza energética, a formação dos campos de força com 1000 pessoas num evento? Pois é, eu ia começar dizendo por isso, né? O desafio, para mim, inusitado, quer dizer, a gente começou a trabalhar com os comandos de apometria na Casa Espírita, onde eu pratico essa função, né? Quer dizer, eu sou editor da Casa dos Espíritos, é bom que você diga, mas antes disso até voluntário da Sociedade Espírita Everildo Batista, a Casa Espírita fundada por E um dos dirigentes da casa, né? Em 92. Um negócio assim, né? Na verdade, o único que está há quase 20 anos no poder, né? Um negócio meio... Mas mudando de cargo em cargo, nas composições todas das chapas, eu acabo ficando, acho que a exceção foram 3 meses, num período que eu renunciei, nesses 20 anos lá. E desde que as reuniões de apometria começaram, eu também comecei a participar dessa atividade. Eu tenho uma identidade muito grande com essa atividade, com essa tarefa, como você bem sabe, Robson, porque ela exige um vigor, um jeito veemente de fazer, né? A apometria, pelo menos da campo, exige, talvez alguém discorde, eu penso que em certa medida é correto o verbo, mas fato é que ela dá liberdade para a gente exercer isso com uma gana, uma garra, uma força assim, que eu gosto. Não tem nada a ver com aquele estilo, pelo menos, né, do jeito que me agrada fazer, aquele estilo de reunião mediúnica assim, mais pacata, né, assim, né, você falou de vibração, né, por exemplo, no Encontro Mundial, então, né, chegando na resposta à sua pergunta, não tem a ver com aquele estilo assim, vamos vibrar, né, aquela coisa mais parada, assim, absolutamente. Mas, feito todo esse preâmbulo, eu pensava, bom, como fazer isso com 1000 pessoas, né, e há uma dificuldade ali que a gente, né, entre microfone, canto e tudo, que a gente teve até uma dificuldadezinha ali técnica, mas é claro que levar essas, vamos dizer assim, né, conduzir essas 1000 pessoas para uma direção era um pensamento que eu tava um friozinho na barriga, assim, como fazer, né? Mas eu acho que foi bom. Eu fiquei mais contente até de ouvir várias pessoas comentando que foi interessante, produtivo, e de fato a gente sentiu ali no momento a presença dos espíritos de uma maneira, bom, isso era inquestionável, né? Na verdade, toda vez que ocorre uma experiência assim, eu lembro daquilo que você gosta de contar, ou já citou várias vezes, que questionado depois de romper com Chico Xavier, o Valdo Vieira teria dito, né, que embora criticasse uma série de coisas do movimento espírita, e com alguma razão em muitos casos, me parece, mas sem entrar nesse mérito, ele teria dito que, questionado sobre André Luiz, Emmanuel, ele falou, não,
eles existem, né? O negócio Não tem como negar. é impressionante mesmo como que... E, aliás, essa experiência no Encontro Mundial 2017 foi algo que ficou muito patente a presença dos guardiões, dos espíritos ali. Não havia como... Né, ali naquele momento foi. Não, e outro tabu que havia também, assim, porque às vezes, enfim, as sensibilidades das pessoas, há talvez uma tendência de ir para um lado assim um pouco mediúnico, né? É importante isso, alertar isso e também, se eu posso assim dizer, controlar, né? Digamos, essas 1000 pessoas para fazer esse trabalho responsável, porque muitas vezes a gente sabe que o que ocorre são mais reações emocionais do que propriamente mediúnicas, mais de sensibilidade do que propriamente de percepções. E se alguém entrar numa vibração assim, o trabalho perde o objetivo, o foco, pelo menos desvia, atrapalha de alguma forma. E não ocorreu, eu achei, isso foi fantástico, também devido à presença, claro, dos guardiões assim, de uma maneira muito firme, e do espírito todo que reinava, que imperava ali no encontro, né? Acho que até me ocorre agora, lembrando mesmo, aquela abertura incrível que vocês fizeram, né, eu digo vocês, o colegiado, né, como a promoção do evento, a organização do evento, com aquele vídeo, né, como se fosse preparação para um voo, né, dando prescrições, recomendações para a condução das pessoas ali ao longo. Tudo isso acho que colaborou, mas o evento foi esse clima de... Uma palavra que eu nem aprecio tanto, mas esse clima de ordem, é essa palavra mesmo, né? A gente, né, Casa dos Espíritos e Casa de Evílio Batista, fizemos 15 edições, salvo engano, de Entre Médiuns, né? Sim. Que era um encontro com características diferentes, um pouco menor do que o Encontro Mundial. Antes do Encontro Mundial, embora esse não seja organizado pela Casa Espírita e pela editora, né? Que colaboraram, mas não organizaram. Então, assim, eu estou falando dessa ótica de bastidores, assim, de saber o quanto é difícil organizar um evento desse e manter um clima daquele, uma coisa homogênea, não é simples, e foi, acho que eu fiquei impressionado, assim, foi muito, muito... Nós também. De tirar o chapéu. De tirar o chapéu, foi muito, muito legal. Leonardo, e no Encontro Mundial nós fizemos um momento também que não foi o mesmo daquele que você coordenou, de fazer a limpeza energética, os campos de força, muito, muito importante para um evento desse porte. E eu acredito que exatamente essa parte que você coordenou foi que manteve mais a estrutura nossa, porque se não fosse os campos de força, a gente podia se perder no meio de emoções, de emocionalismo, que é natural num evento assim. Mas a partir disso, nós fizemos também um momento de coleta, de doação de ectoplasma. É verdade, foram 2 momentos. E esse momento foi algo muito, muito forte. Eu me lembro que eu ajudei cantando uma música, lembrando os antigos cristãos nas arenas e tudo, e a emoção do povo foi subindo de tal maneira, foi o momento que os guardiões coletaram o ectoplasma e falaram na época que parte desse ectoplasma seria utilizado para canalizar para Brasília. Nós nem sabíamos na época que iríamos meses depois a Brasília. Na época não era um planejamento nosso. Ah, verdade. Não é mesmo? E aí passaram-se alguns meses e surgiu a oportunidade de falar lá na Câmara dos Deputados e fazer aquele trabalho todo na Praça dos Três Poderes. E lá você ajudou a coordenar o evento. E na verdade, quer dizer, há mais uma... se você me permite acrescentar, mais uma confluência de fatores interessante, porque esse momento da ida a Brasília também foi marcado pelo lançamento do livro Golpe. Exato. Que é o 3º volume da série A Política das Sombras, né, psicografado por você, do Espírito Ângelo Inácio, que no ano anterior, em 2016, portanto, havia lançado o Partido, Projeto Criminoso de Poder, e depois a Quadrilha, o Foro de São Paulo. E então essa confluência de quer dizer, era um instante em que de fato, e aí foi assim, o Ângelo com as coisas ótimas todas dele, justamente ele se apropriou dessa expressão que começou a ser usado justamente pela vertente política contrária àquela que falava projeto criminoso de poder, né, que é o termo cunhado lá pelo decano do Supremo Tribunal Federal,
na ação penal 470 do Mensalão, e que o Ângelo aproveitou como subtítulo do primeiro livro, né? Então aí o pessoal começou a falar assim, mudou de opinião, não sei o quê. O Ângelo adora brincar com isso, porque na verdade ele queria mesmo embaralhar as coisas para mostrar que a política de que ele falava é a política das sombras na dimensão extrafísica, né? E a política que interessa aos espíritos, evidentemente, não é a política partidária, né? Não é a disputa comezinha, eleitoral, muito estreita essa visão mesmo, né? Mas sim as ideias que estão por trás e como que as facções né, são utilizadas, ou vertentes, ou correntes políticas, melhor dizendo. E aí, então, em Brasília, a gente tinha esses três elementos, né? O encontro mundial recente, com todo aquele trabalho dos guardiões que pretendia, pelo próprio momento histórico do país, interferir mesmo no andamento das coisas. Exato. Do poder, né? Porque o Brasil vive esse tempo, né? Sobretudo 2016, 2017 foram anos em que isso ficou muito palpitante, um processo de impeachment e tal, né? Que foi o motivo, o estopim, a questão factual do partido foi a época mesmo do impeachment, né? Da presidente Dilma Rousseff. Depois, nós tínhamos então o Encontro Mundial, a psicografia do terceiro volume, o lançamento do terceiro volume. E essa ida a Brasília era uma coisa inédita, né? Nunca tinha acontecido nesses anos todos. Vejam bem, talvez para dar uma noção, né? Não sei em que medida para todo mundo é claro. Robson começa a psicografia, o exercício da mediunidade, em 79, e depois o primeiro livro é lançado em 1996, né? Finzinho de 95, início de 96. Então, a essa altura, nós tínhamos 20 anos de publicação de livros, né? E nunca tinha acontecido, certo? A chance, a oportunidade de falar dentro do Congresso Nacional. E isso, né? Foi um marco. Foi um marco, com certeza. E coroamento, assim, desse terceiro volume da série A Política das Sombras, eu achei uma coisa... E aí ali foi uma coisa... você falou de vibração no Encontro Mundial, lembrou que foram dois momentos distintos e que houve esse segundo momento de coleta de energia. E pensando agora, talvez por isso, em grande medida, nessa própria palestra, você se recorda, após mesmo a sua palestra, então, que já tinha dado o tom da tarde no auditório Nereu Ramos, Nereu né? Ramos, exato. Num dos anexos lá do Congresso, eu também fui chamado para conduzir uma vibração, né? Que foi nos dito apenas que não era necessário não dar uma conotação religiosa à vibração, e assim foi feito. E aquele momento, também ali no Congresso de vibração, e aí eu estou fazendo a relação então com, vamos dizer assim, a fonte de energia, ou a bateria, ou tudo aquilo que aquelas 1000 pessoas reunidas ali, além dos desencarnados, claro, no Encontro Mundial fizemos, aquele momento dentro do Congresso foi espantoso também. Todas as pessoas do colegiado que estavam, da organização e muitas outras pessoas que vieram, falaram do quanto aquele momento foi impressionante. Na verdade, eu me lembro, no início, antes da palestra, tocou-se o hino nacional. Você lembra, Robson? Foi um momento... Olha, eu digo a vocês até pessoalmente, assim... não fui criado com esse, né, ainda nos últimos anos do regime militar, havia um pouco mais essa cultura da parada do 7 de setembro, né, o nacionalismo, o hino era uma coisa mais em escolas, tocada. Exato. Eu entrei na escola, eu sou de 77, eu entrei na escola depois disso, efetivamente não peguei, também talvez em alguma medida por ser uma escola particular, isso absolutamente não havia. Não fui criado com essa... coisa, e, portanto, confesso, acho que eu nem sei o hino, confessando vergonhosamente, mas é verdade, aquela segunda metade do hino nacional, eu não sei de cor. É verdade que muita gente também não sabe, né? Até nos jogos de futebol só tocam a primeira metade, né? Nos eventos assim públicos e tal. Mas o fato é que na hora que tocou aquele hino, todo mundo de pé, que ela deu um ar de solenidade,
que é impossível dizer que alguma coisa não estava acontecendo ali no Foi astral. exatamente... Eu absolutamente não percebo, assim, dificilmente percebo algo. O Vatab e o Jamá, Dimitri e Astrid desceram, quando começou a tocar o hino, cada um se posicionou no lado do salão, e aí as equipes de guardiões saíram pelo congresso inteiro, fazendo a limpeza. Foi impressionante. Ali até, após o evento, lá na Praça dos Três Poderes, como você mencionou, a gente fez uma limpeza energética, a gente pode falar mais detalhadamente, e lá eu até percebi, eu digo assim, do ponto de vista de percepção mediúnica, tive até alguma impressão outra do que os espíritos faziam. Mas lá dentro do auditório de Nereu Ramos, o que me chamou a atenção mesmo foi o impacto assim, de um ar de solenidade, de respeito, de austeridade, num bom sentido, essa coisa um pouco militar de reverência a uma autoridade maior, a algo importante, solene mesmo, que ali acontecia. Foi especial. Foi sim. E aí a sequência, né? Com os médiuns a gente se dirigiu à Praça dos Três Poderes, caminhamos, né? E fizemos lá também, né, que é um lugar muito especial ali em Brasília mesmo, né? Esse local, essa praça, é um pátio, né, na verdade. Este é o programa Bastidores do Encontro Mundial e Leonardo Müller está fazendo aqui essa ponte com o que ocorreu no Encontro 2017 e logo após em Brasília com as energias que foram doadas durante o Encontro Mundial. Leonardo, você citou aí do lançamento do livro O Golpe, né? Que é parte da política, né? Das sombras. Qual a visão sua como editor em relação ao conteúdo desta obra e o papel que ela pode ter para o trabalho dos Guardiões da Humanidade? Bom, com relação ao conteúdo... Quanto tempo eu tenho para responder essa pergunta? Fique à vontade, nós cortamos na hora certa. Não, mas porque eu perguntei mais pela importância que eu acho e pelo gosto de falar dessas obras do Ângelo Inácio. O Ângelo tem uma característica que, como editor, muito me orgulha, assim, na Casa dos Espíritos, de nós publicarmos esses livros. Sem demérito aos demais autores espirituais, mas assim, a preferência minha pelo Ângelo é notória, assim, né? O gosto, ou melhor dizendo, a identidade com ele, com os temas e tal, e esses temas da política me atraem bastante. O Ângelo, mas isso é uma marca realmente de todos os autores espirituais, né? E de todos os 44 livros, eu creio hoje, publicados através da sua mediunidade, né? Que é a originalidade. Esse aspecto da originalidade, do enfrentar temas que, longe de serem consensuais, né? Longe de serem lugar comum, longe de serem clichê, algo em que se chova no molhado, absolutamente não é uma característica da sua mediunidade e dos espíritos que escrevem através de você. E isso por si só eu realmente acho encantador. Quer dizer, então não é uma busca da novidade pela novidade, evidentemente não estou falando de uma coisa estéril, estou falando ao contrário, de uma coragem de abordar temas, né? E falar de política, meu Deus, bom, os 3 livros suscitaram essa reação na internet, nos lugares em que, né? Como pode? Eu falei na ocasião do golpe, fiz live no Facebook e tal, tá lá no perfil da Casa dos Espíritos, quem quiser olhar, acho que também no seu perfil, Robson. A gente compartilha muita coisa nos 2 perfis, no Facebook e nas outras redes sociais. Política e religião, por que não? Quer dizer, então, se nós que pretensamente somos bons, ou queremos nos achar bons, ou pelo menos, como eu digo, preocupados com o bem, não nos envolvermos com esse tema, então, Ângelo quebrou esse tabu, né, de falar a respeito disso, dizer, esse assunto interditado, né, muito engraçado que isso exista como convenção em muitos praticantes ou simpatizantes das ideias espíritas e espiritualistas, porque Kardec, para ele, não houve tema que era interditado, né, não houve tema interdito. Será que essa é uma característica do movimento espírita brasileiro, será? Ou desse viés que eu costumo brincar como espiritólico,
no nosso meio, né? Que é proibido falar isso, é proibido aquilo. Mas o lance é que a proibição é tácita, não é assim declarada, né? Eu penso mesmo que é porque dar a cara a tapa é para corajosos, não é para qualquer um. Dá trabalho. Você recebe pedrada e tem que estar disposto a se defender delas e até, às vezes, jogar outras, né? Pelo menos, não no sentido de devolver agressão com agressão, mas devolver agressão com uma defesa veemente e dizer, escuta, olha aqui, é isso que você está falando? Então, olha aqui a resposta. Algo que suscite o pensamento, né? Ou digo, a reavaliação. E, portanto, quando Ângelo fala desses assuntos, e rompe com essa ideia e resolve falar de alguma forma mesmo, chamar as pessoas preocupadas com o bem para o momento em que o país vive, né? Vamos, em alguma medida, tentar dar as mãos, ainda que com divergências, porque nós estamos diante de uma ameaça maior, né? As disputas políticas que estão aí não são meramente da arena partidária, eleitoral, elas são num outro nível, da parte espiritual. Reflexo de uma disputa muito mais séria, uma disputa que é pela derrocada do país, né? Que é por alastrar o desespero, a degradação em todo sentido que a gente vê na sociedade venezuelana hoje. Sim. É arrastar aquilo para o resto do continente. É isso que o Ângelo mostra. Aquilo é um projeto que nasceu em Cuba, né, anos atrás, e que na Venezuela tem a consumação do que é uma espécie de efeito Orloff, né? Assim, eu sou você amanhã. Não enxerga isso quem não quer, ou está completamente hipnotizado por uma onda ideológica da qual Ângelo fala, ou seja, que ele tem a coragem de abordar. E, Leonardo, você e o Djalma Margolo... Nem sei se respondi sua pergunta, sim, porque comecei a falar do livro e... Enfim. Tá ótimo. Mas mais do que isso, Leonardo, é que você, juntamente com o Djalma Margolo, um convidado nosso para o nosso evento Encontro Mundial 2018, irão fazer um workshop abordando esse tema, né? A política permeando também as questões do espírito, né? O envolvimento do espírito com a política no mundo, né? Não só no Brasil, mas no mundo, né? Você tem alguma expectativa desse workshop, inclusive de você mesmo, como um dos oradores desse workshop, que eu acho extraordinário esse tema? Então, eu tenho a expectativa, quer dizer, dá um pouco talvez esse mesmo frio na barriga que eu dizia com relação à condução dos campos e as tarefas para as quais eu fui chamado lá no Encontro Mundial 2017. Porque de um lado eu tive a honra, né, você me convidou, salvo engano, na primeira ocasião, quer dizer, para terminar minha frase porque eu me interrompi, eu tive a honra de conduzir o lançamento, os workshops de lançamento dos livros da série Política das Sombras, os 3 eu tive a honra de conduzir. Salvo engano, no primeiro você viajava, tinha um impedimento de natureza assim, de agenda, e aí você propôs e eu falei, bom, quem sabe? E depois, no fim, foi uma experiência positiva e você acabou confiando a mim a condução dos outros 2. Né? Uma tradição que a gente sempre procura fazer um evento, assim, um workshop, algo, né, para marcar um estudo, uma coisa assim, dos livros. E então eu tenho o privilégio de ter feito isso, portanto, é um tema para o qual já me preparei algumas vezes, mas também, claro, o desafio de aí fazer uma coisa nova, não repetir o que eu... a maneira como foi a abordagem naqueles 3 eventos, né? Então, é um desafio. Agora, diversão e aprendizado garantido, porque com o Djalma Margolo, assim... É extraordinário, né? Baiano com a cabeça daquela, se eu chegar aos 60 com a cabeça daquele homem, aos 80 quase, que eu acho que ele tem, é impressionante, né? A cultura, a bagagem, a leitura, a reflexão, o conhecimento, a experiência espírita que ele tem aliado ao conhecimento em outras áreas, né? Erudição mesmo, na verdade, sem pompa acadêmica, mas erudição que ele tem e como ele alia os conhecimentos. É fantástico. Na verdade, eu sou o
como é que a gente fala? O handman, assim, né? O braço, o acessório, assim, um pouco, o ajudante do Djalma, quase, porque Djalma conduzindo um evento assim, na verdade, é uma honra para mim fazer junto com ele o trabalho, né? Isso aí, gente, Encontro Mundial 2018, 30 a 31 de março e 1º de abril em Belo Horizonte. Acesse nosso site encontromundial.com. E aqueles que irão participar do encontro, que farão a sua inscrição ou que fizeram suas inscrições, poderão optar também pelo workshop que Leonardo Moller irá realizar juntamente com o nosso querido Djalma Argolo, que participou ano passado conosco. E é o workshop a respeito de política. Nós colocamos o nome de política e espiritualidade, mas como os espíritos permeiam também essa área política e como utilizam isso de uma maneira ou de outra. Isso será abordado nesse workshop realizado por Leonardo Moller e Djalma Argolo. Aliás, né, Robson, você está dizendo, havia esquecido, quer dizer, a inscrição é à parte, né? Então eu quero convidar mesmo que o pessoal esteja. Eu e o Djalma, a gente gosta de pedir a participação do público. O nome workshop, a gente pretende que seja um workshop mesmo, quer dizer, não troquei ideias com ele a respeito, mas tenho certeza de que é assim que ele também vai querer, para não ser só palestras, mas para a gente ter trocas com o público e perguntar. O assunto é controverso, é espinhoso, e é bom, porque a gente vai poder trocar pontos de vista a respeito. Então, convidar mesmo o pessoal para estar lá vai ser muito bom, vai ser uma honra. E não é um assunto aleatório, isso foi escolhido exatamente porque faz parte do nosso programa de atuação no mundo. Nós falamos aqui em programas anteriores, né, a respeito do objetivo e do foco que terão as energias doadas no Encontro 2018. Nós faremos um trabalho especificamente para os Estados Unidos da América, na pessoa do presidente Donald Trump, para a Rússia, através do Putin, e para aquele homem cujo nome para mim é impronunciável, da Coreia do Norte. Então, nós usaremos toda a energia, porque, segundo os guardiões, aquilo ali está se transformando num barril de pólvora que precisa ser detido, modificado algumas coisas. Já começamos os trabalhos em desdobramento, principalmente na Coreia do Norte, mas precisamos de um quanto de energia. E os agentes que irão trabalhar, que serão convidados, precisam entender um pouco de política e de como os espíritos atuam nos bastidores da política. Por isso, o tema foi escolhido cuidadosamente para aqueles que querem trabalhar com os guardiões para este momento de reurbanização extrafísica da Terra. Leonardo Moller, editor da Casa dos Espíritos, vice-presidente da Casa de Everilda Batista, nosso grande parceiro no Encontro Mundial 2018. Quero lhe agradecer, Leonardo, e vai ter mais outro momento daqui a pouco com Leonardo Moller. Um grande abraço em todos vocês. Obrigado. Belo Horizonte, abril de 2017. Os Guardiões da Humanidade materializaram na Terra uma de suas bases para receber seus agentes encarnados vindos de diversos países para 3 dias de imersão, intercâmbio e treinamento intensivo. Este foi o primeiro encontro mundial de Guardiões da Humanidade, momento em que a frequência vibratória de todos os agentes foi ajustada, visando uma intensa ação nos 2 planos da vida dali em diante. Quase 1 ano após o primeiro encontro mundial, no mesmo ponto do planeta, um portal interdimensional será aberto para um salto quântico entre 2 mundos. É preciso que os agentes dos Guardiões da Humanidade aprofundem seus conhecimentos, afinem o contato com os imortais e avancem mais um passo
rumo à regeneração do seu planeta, a Terra. Inscreva-se no Encontro Mundial 2018. Acesse encontromundial.com.